Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo a esse tempo dedicado ao culto a Deus e à reflexão das Escrituras. Eu gostaria de dizer que hoje nós estamos oferecendo nossa vida a Deus, reconhecendo a grandeza e a dignidade dele. Nós convidamos você a dar graças e glórias a Ele. Quero te convidar também a abrir seu coração desde já para o que a Escritura Sagrada tem para nós. E o desejo que tenho, e sei que é o desejo que todos devem ter, é o desejo de progredir e amadurecer mais e mais no caminho do Senhor. Espero que Deus aqueça seu coração e que esse tempo possa cooperar para o seu crescimento espiritual. Que Deus te abençoe. Dê graças com seu coração, dê graças ao Eterno Pai, dê graças porque nos deu o seu Filho Jesus. Dê graças com seu coração, dê graças ao Eterno Pai, dê graças porque nos deu o seu Filho Jesus. E agora, na fraqueza, somos fortes, na pobreza, somos ricos por tudo que o Senhor fez por nós. E agora, na fraqueza, somos fortes, na pobreza, somos ricos por tudo que o Senhor fez por nós. Dê graças com seu coração, dê graças. dê graças ao Eterno Pai, dê graças porque nos deu o seu Filho Jesus. Aleluia. Dê graças com seu coração, dê graças ao Eterno
coração de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a encher
Queridos, nesse tempo da reflexão bíblica, eu quero aproveitar a oportunidade que Deus tem nos dado de estudarmos as cartas aos Coríntios para levá-lo a uma reflexão que eu considero muito necessária. E essa reflexão começa com uma pergunta: como você se classifica? Você diria ser uma pessoa confiante, otimista? Ou talvez você diria de si mesmo que você é uma pessoa insegura, pessimista, sempre olhando para as circunstâncias da vida com uma atitude negativa. Quando eu faço essa pergunta, dentro do meu coração, eu posso imaginar e sentir até algumas experiências que certamente aconteceram comigo e com você ao longo da nossa trajetória. Volta o pensamento para trás. Mesmo na escola é assim. Nós costumamos observar que há aqueles alunos, mesmo crianças, que são animados, proativos, confiantes, que sempre tomam a frente das coisas. Por outro lado, existe aquele que é mais tímido, que tem uma estima mais baixa e que, no geral, quer passar despercebido. Para aqueles que gostam de futebol ou de algum esporte coletivo, pode-se perceber a mesma coisa. Existem aqueles que lideram times, aqueles que tomam a dianteira, aqueles que pegam a bola e falam: eu vou bater o pênalti, eu vou bater a falta. Enquanto isso, tem aqueles que ficam quietinhos lá, desempenham a função, quietinhos e às vezes nem são notados. Na empresa, no trabalho acontece a mesma coisa. Na igreja acontece a mesma coisa. E certamente acontece isso na vida. Existem aqueles que estão sempre confiantes, seguros do que fazem, ao mesmo tempo em que existem aqueles que querem passar despercebidos. Como você se classifica? Quando eu falo desse assunto, existe uma resposta que você daria a respeito de si mesmo? Essa pergunta é importante, porque excesso de confiança, como falta de confiança, esses dois extremos se mostram perigosos. Como poderíamos achar um equilíbrio entre confiança de mais e confiança de menos? Ainda que nós não tenhamos uma resposta para isso de imediato, eu posso entender e meu pensamento, ele certamente vai concordar com o seu. Existem pessoas que passam pela nossa vida, pessoas com quem convivemos ou com quem encontramos, que são pessoas animadas, positivas, confiantes, pessoas que estão sempre, de alguma forma, nos estimulando e nos desafiando. É como se elas apertassem o botão de sobe. Elas colocam a gente para cima. No elevador da vida, elas estimulam cada um de nós para cima. Elas nos encorajam a tomar decisões, a fazer algumas coisas que estavam paradas. Elas estimulam, às vezes, no corpo, nos relacionamentos, no emprego, na carreira, nos estudos. Às vezes, encorajam até em pequenas aventuras, quando nós costumamos estar desanimados. Por outro lado, existem aqueles que apertam o botão que nos leva para baixo. Aqueles que estão sempre pessimistas, negativos, aqueles que murmuram, aqueles que estão sempre murmurando de alguém ou reclamando pela falta de alguma coisa. Aqueles que estão sempre negativos, sempre trazendo o pior cenário a respeito de alguma coisa. Esses costumam ser os que têm pouca confiança, aqueles que têm uma estima baixa, aqueles que estão sempre levados pelas circunstâncias da vida. Alguém pergunta: Tiago, mas qual a razão disso? O que produz esse tipo de mudança, esse tipo de variação entre pessoas? Bem, eu acredito que personalidade, eu acredito que criação, que história de vida, que influências e que até elementos do corpo, da saúde, a estabilidade hormonal, por exemplo. Mas eu creio que principalmente, especialmente para aqueles que se dizem cristãos,
a maturidade, e principalmente a maturidade espiritual, dizem muito respeito a essa atitude de confiança ou não, a essa atitude positiva ou não. Eu creio que o grau de maturidade cristã, o grau de relacionamento com Deus e vivência da palavra de Deus à luz do Espírito Santo exerce forte influência nesse tópico. Assim, então, eu repito a pergunta: como você se considera? Como você se descreveria? Eu gostaria de convidá-lo a pensar nesse assunto, para que, na interação que você tem com as pessoas, você seja aquele que sempre aperta o botão de sobe, que leva as pessoas para cima, e nunca aquele que leva as pessoas para baixo, que traz para elas uma atitude pessimista, negativa e desencorajadora. Pensando nisso e desenvolvendo esse tema, eu não quero só ficar falando, filosofando, psicologizando, não. A ideia é abrir o texto bíblico. E como tem sido a nossa prática ao longo dos meses, eu quero falar na carta aos Coríntios sobre esse tema e te mostrar como que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos dá um caminho para essa compreensão. Vamos fazer uma oração entregando a Deus esse tempo e pedindo que Deus nos instrua e nos ensine nesse caminho que Ele nos propõe. Oremos. Amado Pai, louvado seja o Senhor por essa oportunidade. Eu não quero, Deus, ser aquele que fala das próprias ideias e convicções e conclusões, não. Eu quero te pedir, Deus, que use a minha vida para transmitir a Tua palavra. E, por favor, Deus, nos encoraja, nos motiva através dela. Visita, Pai, cada pessoa que está recebendo essa instrução. Alcance, Deus, os corações, incentive e, por favor, Deus, dê forças para cada filho Teu para praticar e viver essa mensagem. Essa, Pai, é a nossa vontade, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de convidá-lo a abrir sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, para que possamos ler no capítulo 12 os primeiros versículos. Abra sua Bíblia, capítulo 12 de 2 Coríntios, e veja comigo o versículo 1 em diante. A passagem diz assim: Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, só Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Queridos, eu não tenho a menor dúvida de que essa passagem é amplamente conhecida.
talvez não o contexto todo, mas de alguma forma a segunda parte do texto que lemos, o espinho na carne, a visão, quando sou fraco é que sou forte, a graça de Deus basta, esses trechos, essas frases, elas são muito mencionadas. E eu quero dizer que esse texto, ele está em concordância com as cartas de Paulo aos Coríntios. É interessante que quando nós chegamos a essa passagem, nós já estamos no penúltimo capítulo da carta. E Paulo vem se defendendo daqueles seus acusadores, daqueles que estavam perseguindo Paulo de forma veemente, decisiva e cruel. Paulo teve muitos opositores ao seu ministério. E é interessante que, por onde Paulo passava, ele encontrava oposição. Esse é um lado da história. O homem que estava sendo constantemente atacado, perseguido, alguém que era invejado por outros religiosos. E de fato, queridos, não se enganem. Muito do que Paulo sofreu foi fruto de inveja. Foi fruto de fato de comparação. Muitos religiosos viam em Paulo um homem que pregava com autoridade, que produzia resultado e que ganhava a atenção das pessoas. Então logo eles tinham inveja de Paulo. Por outro lado, Paulo enfrentava uma sociedade idólatra que se opunha ao cristianismo e Paulo sofreu perseguição também por parte de governos, mais especificamente por parte do Império Romano. Então, eu quero te mostrar que nesse aspecto da vida de Paulo, a gente pode entender muito do que ele disse na carta até agora, mas existe outro lado da história. O Paulo perseguido, atacado, mas também nós observamos o apóstolo Paulo que teve experiências extraordinárias. Um homem que foi usado por Deus de uma forma inexplicável. Um homem que teve experiências. E como ele diz no capítulo 12, de forma indireta e humilde. Ele fala a respeito de uma experiência dele. E por mais que Paulo diga, olha, eu conheço um homem que há 14 anos teve tal experiência. É fato que Paulo estava falando dele. Nós acreditamos que Paulo está andando numa linha muito estreita. Ele não quer agir com falta de humildade, mas ao mesmo tempo ele não quer perder a sua confiança e a sua autoridade diante dos acusadores. Então, Paulo, muitas vezes nessa carta, ele fala de uma forma indireta, irônica, usando algumas expressões que demonstravam não fraqueza, não covardia, mas é como se Paulo usasse argumentos dos próprios inimigos. Então Paulo tinha uma linguagem bastante irônica por vezes. Mas ele fala de uma experiência que ele viveu. E o contexto todo que lemos mostra isso. Se alguém tem dúvidas, eu quero lembrá-lo que Paulo teve outras experiências semelhantes. O capítulo 9 de Atos, por exemplo, narra a conversão de Paulo. Ele teve uma visão do próprio Senhor, onde ele recebeu recomendação do próprio Senhor. No capítulo 16 de Atos, Paulo teve uma visão de um homem da região da Macedônia dizendo, olha, passa a Macedônia, nos ajude. Se nós avançarmos um pouco mais, no capítulo 23, por exemplo, quando Paulo estava preso e sofrendo oposição, o Senhor apareceu para Paulo dizendo, olha, não tenha medo. Da mesma forma que você tem pregado nessas regiões, você também precisa pregar em Roma. E se nós avançarmos ainda mais para o capítulo 27, nós vamos observar que quando Paulo estava de caminho para Roma, aprisionado, ele teve uma revelação também do Senhor, com instruções para ele e para os companheiros que estavam com ele em um navio
que navegava em águas perigosas. É interessante que eu mencionei 4 outras visões, 4 outras experiências de Paulo. E quando eu falo desse assunto, queridos, pensem, o apóstolo, se por um lado era um ministro perseguido e invejado, por outro lado era um cristão que teve experiências formidáveis. E especificamente essa experiência que ele narra no capítulo 12, o versículo 7 diz: "E para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne." É curioso que Paulo diz: as revelações que eu tive, elas foram tão impressionantes, tão maravilhosas, que Deus colocou em mim algo para me humilhar, algo que me fizesse diminuir, reconhecer a minha natureza falha, humana e pecadora. É como se Paulo dissesse: olha, aquilo que eu vi poderia me fazer uma pessoa orgulhosa. Queridos, pense comigo. Ele diz que teve a visão do terceiro céu. Não é que a gente aqui vai falar que tem muitos céus. Não. Mas pense, Paulo não está falando das nuvens, não está falando dos astros. Paulo está falando do céu, onde a glória de Deus assiste. A Bíblia fala que Deus habita as altitudes, ele é chamado de o Deus Altíssimo. E de fato Paulo diz que teve uma visão desse lugar. Ele diz também no texto uma visão do próprio paraíso. E quando teve essa visão, essa revelação, ele ouviu palavras inefáveis, ou seja, palavras que não podem ser descritas. Palavras que não podem ser compartilhadas, porque eram preciosas demais. Imagine então, será que esse homem Paulo, será que não poderia ser um homem arrogante, orgulhoso? Queridos, imagine, pense no cenário religioso que nós vivemos. O povo de Deus já é arrogante por qualquer coisa que faça. Um cargo na igreja, um dom, uma habilidade, um resultado, qualquer coisa serve de motivo para a pessoa dizer: olha para mim, olha quem eu sou. Imagine Paulo então. Ele poderia se gloriar, ele poderia se gabar, ele poderia andar por aí dizendo: olha, eu tive revelações extraordinárias. Ele poderia sim. Mas, por outro lado, esse mesmo homem que podia se gloriar das experiências que teve, é também um homem que podia andar pessimista, negativo, com baixa confiança, porque ele era perseguido de lugar em lugar, constantemente preso, constantemente atacado. Se você tiver a curiosidade de ler o capítulo 11, do versículo 16 até o fim, que é o 33, você vai observar uma descrição de quão penosa foi a vida e o ministério de Paulo. Se por um lado ele poderia andar super confiante, por outro lado, ele poderia também andar com pouca confiança, murmurando, frustrado, dizendo: olha, por que isso acontece comigo? Paulo não vivia nessa montanha-russa, queridos. Ele não vivia subindo pelas experiências e descendo pelas perseguições. Ele não se iludia com a fartura de alguns momentos, como também não se decepcionava pela falta em algumas circunstâncias. O tempo todo, Paulo demonstra maturidade. E nesse texto é interessante observar que quando Paulo fala das suas experiências, ele celebra e valoriza cada uma delas. Ele não tem vergonha de quem era. Ele não tinha uma falsa modéstia de dizer assim: olha, eu não sou ninguém,
eu não fiz nada, eu não sou nada. Não, irmãos. Paulo era humilde, sim, era humilde, mas ele sabia claramente o que Deus estava fazendo através da vida dele. Por exemplo, leia comigo o versículo 11 e 12 do mesmo capítulo que diz: eu tenho me tornado insensato. A isto vocês me constrangeram. Eu devia ter sido louvado por vós, porque em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que não seja nada. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Olha como Paulo tinha claro na mente quem ele era, qual era o seu ministério, quais eram as suas credenciais e qual deveria ter sido a atitude daquela igreja especificamente. Veja o que Paulo diz: o trabalho que eu desempenhei junto com outros deveria promover louvor e gratidão da parte da igreja para nós. Paulo, queridos, ele tinha clareza daquilo que Deus estava fazendo através dele, por meio dele. E Paulo, então, celebra e valoriza essas experiências. Ele não tem vergonha de dizer: tive uma visão, uma revelação. Ele fala no versículo 12 que lemos: Deus, ele tem trabalhado através de nós. E é possível ver em nosso ministério perseverança, sinais, prodígios e manifestações miraculosas do poder de Deus. Paulo sabia ver aquilo que Deus estava fazendo. Mas, por outro lado, Paulo também aprendeu a esvaziar-se. E aprendeu que quando se esvazia, quando se humilha e se rende, que é nesse momento que ele é de fato usado e suprido. Se por um lado ele celebra e valoriza as experiências, por outro lado ele aprendeu que é no ato de esvaziar-se que o poder de Deus se manifesta em sua vida. Nos versículos que lemos, especialmente de 8 a 10, é possível ver Paulo dizendo: eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Não o meu poder, Paulo diz, não o que eu posso, não as minhas habilidades, não. O tempo todo Paulo quer dizer é o poder de Cristo. No versículo 10 ele diz: eu sinto prazer nas fraquezas e nas injúrias e nas necessidades, quando eu passo por elas por causa de Cristo. Porque é nesses momentos de fraqueza que eu sou fortalecido e revigorado. Queridos, é como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, quanto mais eu me esvazio, quanto mais eu preciso, quanto mais carente sou, tanto mais eu sinto Deus trabalhando dentro de mim e através de mim. Sabe de uma coisa? O ato de esvaziar-se não é fácil. Não é fácil entender isso. Porque, de fato, o que todo mundo pode imaginar é: o homem de Deus, ele é poderoso, ele tem muita unção, ele tem muita autoridade, ele tem muitos dons e habilidades, intrepidez, coragem, como alguém que está o tempo todo enchendo-se. Como alguém que está ganhando poder, acumulando poder, essa coisa toda. Parece até os desenhos animados, né? Onde os elementos acumulam poder para externá-lo. Não é assim. Na verdade, Paulo aprendeu a ver o que Deus estava fazendo na vida dele por meio de experiências. Mas Paulo também entendia que não é se enchendo, mas que é se esvaziando. Quanto mais vazio, melhor canal ele era para ser usado
por Deus. Queridos, essa experiência de Paulo, ela traz para nós uma reflexão importante. Excesso de confiança ou falta de confiança, otimismo, negatividade, seremos pessimistas ou seremos otimistas na dinâmica da vida? Por vezes, e por um lado, precisamos observar as experiências positivas que vivemos. Isso faz com que a gente se sinta subindo. Mas, por outro lado, temos experiências que são negativas, ruins. Experiências que são frustrantes às vezes. E aí nós sentimos descendo. Aí às vezes estamos em alta e em baixa, e a confiança, o otimismo, a constância oscilam e vacilam. E nesse processo, e nesse caminho de altos e baixos, de confiança e falta de confiança, muitos cristãos têm naufragado, se omitido e muitos até perdido o seu caminho e seu relacionamento com Cristo. Eu quero te mostrar, por meio de algumas conclusões básicas, como você pode levar esse princípio para a sua vida e vivê-lo de forma que produza resultado. Bem, para começar essa ideia, é preciso reconhecer que existe no nosso mundo um cenário bastante curioso. Como eu falei no princípio, existem aqueles que podem o tempo todo estar gritando assim: olha, eu sou o cara, eu sou o tal, eu tô aqui. Os amantes de futebol entendem isso, né? Por vezes a gente observa isso. Aqueles que são tão autoconfiantes. Por outro lado, tem aqueles que são tímidos, às vezes omissos. É como se eles quisessem dizer assim: não fala, eu não tô aqui. Olha como é difícil achar um equilíbrio, porque confiança em excesso e em falta pode inclusive ter um caráter de soberba, orgulho e, por vezes, até covardia e omissão. Mas pense comigo, se nós analisarmos a nossa história de vida, os nossos potenciais, as nossas experiências, isso pode produzir um bom resultado. Queridos, faça isso. Analise sua história, suas experiências. Analise os seus pontos fortes. Isso é importante. Paulo fez. Ele contabilizava as experiências, os resultados que produzia. E ao longo da vida, pessoas maduras, elas aprendem que é necessário olhar para a vida e observar como a vida tem sido vivida, procurando não apenas os dias maus, mas procurando contar os dias de êxito, as vitórias, os bons resultados, aquilo que foi feito e que deu certo. Será que você já fez isso? Será que você é o tipo de pessoa que pode olhar para a sua vida e dizer: olha, deixa eu ver o que eu fiz e que deu certo. Deixa eu ver o que eu já produzi que deu certo. O que eu fiz para outra pessoa que deu certo. Uma habilidade que tenho, um dom, um potencial que posso desenvolver. Tente olhar a sua vida pela ótica de outras pessoas. Talvez, se você fizer isso, você poderia pensar assim: olha, deixe eu imaginar o que meus filhos pensam de mim. É claro que você não é eles, mas tente olhar pelos olhos deles o papel que você desempenha, o trabalho que faz, a importância que tem, a segurança que traz.
Tente fazer isso olhando aqueles que te cercam de alguma forma. Sabe por que estou te falando isso? Quando você começar a olhar para a sua vida, para os seus potenciais e para as experiências que viveu, isso vai te fazer compreender que na sua história existem momentos, elementos e habilidades que devem te dar confiança, que devem te fazer sentir que mesmo que as coisas estejam ruins hoje, ou fiquem ruins em algum momento, a minha história, a sua história, ela não é feita só de fracassos. Ela não é feita só de derrotas. E pelo contrário, existe habilidade e potencial. E isso deve motivar para que a gente não sucumba diante das adversidades da vida. Não finja que você não é ninguém. Não finja e nem pense que você não tem algo para oferecer. Deus criou cada pessoa com habilidade, potencial e com capacidade de influenciar. E Deus fez isso com você e comigo. Mas às vezes é fácil pensarmos assim: eu não tenho nada para oferecer, eu não tenho nada para dar. Isso é falsa humildade, queridos. Na verdade, isso que estou dizendo não é para produzir orgulho, mas é só para te dizer que se você foi criado à imagem e semelhança de Deus, você tem potenciais e habilidades. Olha para a história bíblica. Quando Deus chamou Moisés, Deus teve que convencê-lo de que ele era capaz. Leia lá os primeiros capítulos do livro de Êxodo e Moisés diz: Deus, chama outro, não eu não sei falar, a minha língua é pesada, ninguém vai me acreditar em mim, ninguém vai me ouvir. O tempo todo Moisés estava argumentando, dizendo: eu não posso. É isso. Mas Deus usou Moisés. Se você for até o livro de Juízes, quando Deus chama Gideão para ser um guerreiro libertador do povo dele, ele fala: quem sou eu, quem é minha família? Somos a família mais pobre da nossa tribo. Que posso eu e minha família fazer? Mas Deus usou Gideão de forma preciosa. Se você for até o livro de Jeremias, você vai observar. Deus diz: Jeremias, eu te escolhi desde que você estava na barriga da sua mãe. E ele diz: eu não passo de uma criança, eu não sei falar. E Deus diz: o que eu te mandar falar, você vai falar. Esses são 3 exemplos. De Moisés, um grande líder. De Gideão, um grande guerreiro. E de Jeremias, um grande profeta. Homens que acreditaram e agiram como se não tivessem relevância. E por isso acreditaram que não podiam fazer nada. Mas sabe de uma coisa? Deus está usando pessoas assim. Deus usa pessoas assim. Deus usa pessoas como eu e você, pessoas como eles. E sabe de uma coisa? Você tem algo para oferecer. E se olhar para o seu passado, você já ofereceu, está oferecendo. Isso deve te trazer confiança. Por que não fazer uma análise e tentar evidenciar suas habilidades, suas experiências, seus dons, seus talentos e de alguma forma colocá-los em ação, em execução? Paulo fez isso. Eu quero te convidar a fazer a mesma coisa. Mas, antes que você pense que o Tiago está criando um caminho de orgulho, soberba, autossuficiência, do tipo: eu sou bom mesmo, né? Já fiz muita coisa. Não. Eu quero te mostrar também que quando nós estamos nos esvaziando, quando nós estamos superando o nosso orgulho, a autossuficiência, quando nós estamos reconhecendo que
Sim, temos habilidades, potenciais, experiências. Mas que isso não é suficiente. Assim Deus trabalha. Quando nós observamos potenciais, mas quando nós entendemos que somos potenciais nas mãos do Deus Criador. Sabe, queridos, Deus usa pessoas de todas as idades. Deus não tem usado só aqueles que estão prontos, aqueles que estão cheios, treinados, habilitados. Deus não está usando bacharéis em teologia, doutores, pós-doutores, ou homens que são de outros campos do conhecimento e que servem na sociedade, pessoas que têm um vasto currículo, e como se Deus não usasse pessoas que não têm. Faça uma análise. Pessoas variadas estão sendo usadas. E nós aprendemos isso na vida. Às vezes, de quem menos se espera é de quem mais se recebe. Porque Deus usa pessoas. E nesse processo de Deus usar, de Deus trabalhar, é preciso que nós aprendamos a nos esvaziar, a nos humilhar, aprendendo que, nas circunstâncias difíceis da vida, quando nós nos defrontamos com falta, com perseguição, com fraqueza, com enfermidade, com oposição, com momentos difíceis, isso pode servir para o nosso desencorajamento. Isso pode contribuir para o nosso desânimo, desistência, abandono, às vezes até o abandono da fé. Ou isso pode servir como uma alavanca que nos torne mais dependentes de Deus e mais apegados a Ele, porque Ele não muda. Queridos, é necessário olhar para a nossa vida e reconhecer as experiências, mas é necessário também aprender que nós não vivemos a partir e motivados e constantemente produtivos e eficientes porque produzimos alguma coisa no passado, não. O nosso maior e melhor potencial, ele só pode ser alcançado quando nós nos esvaziamos de nós mesmos e deixamos Deus nos usar, Deus extrair de nós o que Ele quer. E assim Deus trabalha em nós, através de nós, produzindo resultado, proporcionando experiências, evidenciando dons, evidenciando talentos, dando oportunidade aos nossos potenciais e expandindo a nossa influência. E nem estou falando que influência tem a ver com quantas pessoas são influenciadas, mas expandindo a nossa influência nas poucas pessoas que estão ao redor de nós. Se nós nos esvaziamos e se nós dependemos da graça e do poder de Deus, tanto mais seremos usados. Muitos querem ser os agentes da própria vida. Cristãos querem ser os donos, aqueles que criam o próprio caminho, a própria trajetória. Queridos, reconheçam isso, para que possamos experimentar mais do poder de Deus. Certamente precisaremos admitir que nós não temos poder em nós mesmos, que sim, temos potenciais, mas que os nossos potenciais, eles não são nada comparados com o que Deus pode fazer com cada um de nós, no nosso mundo, na nossa realidade, a partir das habilidades e recursos que temos. Eu já falei muitas vezes isso com pessoas ao meu redor. Somos como ferramentas e instrumentos. De nós mesmos e por nós mesmos, temos valor como uma ferramenta tem.
como um instrumento musical tem. Mas o nosso melhor, o nosso máximo potencial, ele só é visto quando alguém capaz usa, manuseia. Que possamos deixar Deus usar a nossa vida. Que possamos deixar Deus manusear nossa vida. E sabe de uma coisa, queridos? Esse é um caminho de confiança, sim, confiança, porque Deus tem nos permitido ter experiências. Deus nos deu dons e habilidades e capacidades, algumas delas únicas. Mas, por outro lado, não é possível ter excesso de confiança, porque de fato somos fracos, limitados, sofremos momentos e circunstâncias difíceis em nossa vida. E qualquer ser humano, em algum momento da vida, se abala no dia da adversidade. Mas sabe qual é o justo equilíbrio entre isso tudo? Valorize sua história e suas experiências, mas seja humilde para que Deus construa em sua vida e a partir da sua vida experiências preciosas. Eu creio, queridos, que existe muita arrogância no nosso mundo. E ninguém gosta dessa coisa de eu sou o cara, eu sou o tal, eu sou o bom. Não. Isso enoja a gente, não é verdade? Mas, por outro lado, é também frustrante quando vemos pessoas omissas, pessoas negativas e pessimistas. Essas sempre apertam o botão do elevador da vida para baixo. Elas desanimam, desencorajam. Elas tornam um dia azul em um dia cinza e feio. Não seja assim. Não seja arrogante, mas não seja negativo. Saiba que Deus te deu habilidades, que Deus tem trabalhado na sua vida, especialmente se você tem se oferecido a Deus como instrumento. Mas nunca se esqueça, é na fraqueza que o poder de Deus atua. A graça de Deus é suficiente para te usar, para te transformar, para fazer com que você alcance o seu máximo potencial. Ela é suficiente para tudo. E nos dias em que você estiver se sentindo incapaz, ofereça-se sempre a Deus, para que Deus possa manuseá-lo e usá-lo como um instrumento, como uma ferramenta que vai produzir resultado, porque Deus usa pessoas. Você pode ser um instrumento nas mãos do Redentor. E quando eu leio essa passagem, quando penso na história de Paulo, tem uma conclusão a que chego. Vou ler para você uma conclusão que fiz desse texto. É como se Paulo dissesse, e quem sabe nós poderíamos dizer, quanto mais limitado e dependente do Senhor, mais experimento o seu cuidado. Quanto menos confio nos meus recursos, mais experimento o poder de Deus através de mim. Não tem a ver comigo, tudo é sobre Ele. Mas, por surpreendente e fascinante bondade, quanto mais me esvazio, humilho e aceito, tanto mais experimento e sou saciado. Essas palavras poderiam ter a assinatura de Paulo. Quem sabe, essas poderiam ser palavras suas e palavras minhas. Vamos orar. Pai, obrigado por esse texto e por esse ensinamento. Eu rendo graças, Deus, pela Tua bondade e pela Tua misericórdia. Deus, ensina-nos através da Bíblia e através das histórias que o Senhor nos ensina por meio dela. Guia nossos passos, Pai, e faz-nos pessoas mais parecidas com Cristo. Eu creio
que no mundo que nós vivemos, Senhor, existe um grande conflito entre confiança, soberba, mas também pessimismo, omissão. Ajuda-nos, ó Pai, a viver na dependência do Senhor, como pessoas que reconhecem o Teu agir. E, por favor, Pai, manifesta a Tua graça em nós. Dá-nos força, Pai, na nossa fraqueza. E faça de nós, ó Pai, pessoas fortes e vitoriosas na jornada da nossa vida. Nós não temos poder em nós mesmos, Pai, o Senhor sabe disso. Mas, por favor, nos sacia e nos supre, Deus. E leva-nos, ó Pai, a uma posição de maior intimidade com o Senhor. Eu sei, Pai, que há os espinhos, ó Deus, que existem as adversidades, as limitações, as enfermidades, os conflitos. Mas ajuda-nos, ó Pai, a descansar e sermos gratos naquilo que o Senhor nos oferece. Tem misericórdia de nós, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Coroas um rei que da sua glória se despiu. Como exigir riquezas de um rei que a cabeça não tinha onde reclinar? Como pedir honras a um Deus que maldito se fez e coberto de vergonha foi por amor? Como eu posso ser assim, querer tanto quando Ele não quis nada além de me amar? Oh, 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 oh. Todos os seus passos só me falam que o que Ele espera de mim é renunciar, é morrer pra mim mesmo, é tomar minha cruz e seguir os seus passos. Se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades, tampouco posso ser chamado um discípulo seu. A simplicidade Ele trazia no olhar. Tudo que Ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre Ele, ao cantar sobre Ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu Pai, e o que fugia disso Ele deixava para trás. A minha paz custou o seu castigo, por meu pecado foi moído. Cordeiro de Deus, seu nome é Jesus. Entre o que eu ouço por aí e o que eu leio sobre Ele, eu só acho contrastes. Precisamos nos lembrar a verdade, retornar alguns conceitos
repensar. Não se preocupou em ajuntar riquezas, nele não se achava nenhuma beleza. Pelos seus foi rejeitado e duramente açoitado, entregue pra morrer numa cruz. E quando eu digo que quero imitá-lo e ser igual a ele, será que eu sou consciente do que isso quer dizer? A simplicidade lhe trazia no olhar, e tudo que ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre ele, ao cantar sobre ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu pai, e o que fugia disso ele deixava para trás. Eu preciso ser como ele e deixar tudo por ele. Mais do que ler, falar, eu preciso viver Jesus. Falar, eu preciso viver. Queridos, eu gostaria de concluir esse nosso tempo de reflexão admitindo que nós precisamos experimentar mais do relacionamento com Deus. É precioso quando vemos um artista manuseando uma ferramenta, como um pintor que usa um pincel e tinta e faz algo belo e lindo. É surpreendente quando nós vemos um bom músico instrumentista tocando um instrumento. Aquece o coração, traz admiração. Bem, não há artista que supera Deus. E certamente não há ninguém que possa soprar com beleza ou fazer com que um instrumento dê o seu melhor som, alcance seu maior potencial como Deus. Queridos, sabe de uma coisa? Nós podemos ver nossa vida como uma ferramenta e como um instrumento que pode ser bem usado, se usado por Deus. Homens da Bíblia viveram dessa forma, confiantes do que Deus fazia, mas sempre humildes, combinando esses dois estilos de vida, numa vida onde Deus usava e onde Deus extraía deles o máximo. Pode ser que muitos que estão ouvindo, eu também, estejamos precisando encontrar esse equilíbrio, sermos usados, supridos, experimentarmos mais essa força que é abundante na fraqueza. Ofereça-se a Deus e experimente esse cuidado. O desejo do meu coração é que a graça de Deus seja suficiente na sua vida e que nos momentos de fraqueza você possa experimentar a força dos céus e que o poder de Cristo repouse sobre sua vida. E lembre-se sempre, tudo é sobre Ele. Tudo tem a ver com Ele, porque a glória é dele e nós somos instrumentos que trabalham para que Ele receba glória. Que Deus te abençoe.